Sejam muito bem-vindos ao Navegante Curioso, e hoje iremos içar as velas da veracidade e navegar por filmes que não só contam histórias, mas que também honram os eventos e épocas que moldaram o nosso mundo. Hoje desbravaremos 10 filmes historicamente precisos, revelando obras-primas que trouxeram o passado para as telonas no presente. Todos prontos para desvendar os mistérios da história do cinema? Então ajustem seus binóculos e vamos navegar. Abrindo a nossa lista de hoje, Apollo 13, do desastre ao triunfo, nos leva em uma viagem espacial repleta de suspense e drama. Em 1995, o diretor Ron Howard nos presenteou com uma obra-prima que narra a incrível história da missão Apollo 13. O que era para ser apenas mais uma viagem de rotina à Lua, tinha outros planos do destino. A bordo da nave Odyssey, a tripulação enfrenta desafios incríveis enquanto luta para sobreviver no espaço. Com recursos limitados e engenhosidade, eles trabalham junto com a equipe em terra da NASA para encontrar soluções para voltarem em segurança para casa. No elenco, Apollo 13 contou com Tom Hanks, Kevin Bacon e Bill Paxton, e a química que esses três trouxeram foi crucial para o sucesso do filme. A habilidade dos três de trabalhar juntos e transmitir a camaradagem e tensão vividas pela tripulação foi elogiada como um dos pontos mais fortes. O longa buscou retratar com fidelidade os eventos reais da missão Apollo 13 que ocorreu em 1970. O roteiro foi baseado no livro Lost Moon: The Perilous Voyage of Apollo 13, de Jeffrey Kluger e James Lovell Jr., que era o comandante da missão. Além disso, a equipe de produção do filme buscou uma relação próxima com a NASA e os astronautas que participaram na missão. O próprio James Lovell, comandante da missão, e outros consultores da NASA contribuíram para garantir a precisão nas representações das operações e dos desafios que a tripulação enfrentou. Os cenários e a recriação da nave foram cuidadosamente elaborados para chegar o mais próximo da realidade. E o filme se esforça para representar todos os procedimentos técnicos e científicos, assim como todos os detalhes, desde os diálogos até a caracterização, com precisão. Tudo isso levou a produção a receber o Oscar de melhor edição e melhor som. Apollo 13 é uma emocionante odisseia espacial que nos lembra da resiliência humana diante dos imprevistos e a importância do trabalho em equipe. Se prepare para uma jornada que vai fazer o seu coração flutuar no espaço e, ao mesmo tempo, agradecer por ter gravidade na Terra. Houston, we have shutdown. That's close enough, Jim. Good work. Em nono lugar, Tom Hanks volta para nos fazer prender a respiração e nos perguntar: será que eu conseguiria sobreviver a isso? O Resgate do Soldado Ryan chegava aos cinemas em 1998 como um dos filmes de guerra mais impactantes da história. Comandado pelo gênio Steven Spielberg, a trama nos leva de volta à Segunda Guerra Mundial, onde o capitão John Miller recebe uma missão mais do que complicada. Após o desembarque do dia D, nos vemos em uma jornada intensa e emocionante para encontrar o soldado James Ryan, que teve seus 3 irmãos mortos em combate. Aqui temos Tom Hanks ao lado do jovem Matt Damon, e os dois foram amplamente elogiados por suas performances convincentes e emocionalmente impactantes. A produção do filme investiu de forma significativa em pesquisa para garantir a precisão histórica. Aqui incluímos consultas a historiadores, revisão de documentos históricos, entrevistas com veteranos de guerra e especialistas militares. A equipe de produção trabalhou em colaboração com os veteranos da Segunda Guerra para capturar com precisão a experiência de combate, os procedimentos militares e o ambiente da época. A atenção aos detalhes foi uma prioridade. Os cenários e os figurinos foram recriados para refletir os anos 40, o que incluiu a construção de um cenário para representar o desembarque do dia D extremamente preciso e a utilização de uniformes e equipamentos autênticos da época. A intensidade das coreografias de batalha, considerando as táticas e estratégias utilizadas na Segunda Guerra, os diálogos e interações, sotaques, tudo remete à época da Segunda Guerra Mundial. Steven Spielberg é conhecido por sua dedicação à autenticidade histórica em seus projetos, e embora o filme seja uma obra de ficção, a narrativa central permanece fiel aos eventos históricos. Todos esses esforços resultaram em 11 indicações ao Oscar, em que o Resgate do Soldado Ryan ganhou em 5 categorias: melhor diretor, melhor fotografia, melhor edição de som e melhor mixagem de som. O Resgate do Soldado Ryan não é apenas um filme, é uma experiência cinematográfica que vai te deixar com o coração na mão e pensando sobre a natureza humana em tempos de guerra. Is that what they're supposed to tell your mother when they send her another folded American flag? Tell her that when you found me, I was here and I was with the only brothers that I have left. Em oitavo lugar, temos um filme que prova que, às vezes, a melhor receita para a mudança é um toque de coragem, uma pitada de determinação e uma boa dose de leite. Em 2008, o diretor Gus Van Sant nos apresentou uma bela obra do cinema biográfico. Milk é um filme emocionante que nos leva a uma jornada pela vida extraordinária de Harvey Milk. O filme se passa na década de 70, na vibrante cidade de São Francisco. Harvey Milk é um ativista pelos direitos dos homossexuais e decide dar uma guinada em sua vida, e se torna o primeiro homem assumidamente gay a ser eleito para um cargo público
público nos Estados Unidos. Harvey Milk embarca em uma campanha política cheia de desafios, risadas e uma coragem contagiante. Aqui temos uma atuação brilhante de Sean Penn, junto com a participação de Josh Brolin e James Franco como pessoas que cercam Harvey Milk em sua luta pelos direitos civis. A produção de Milk investiu em uma pesquisa minuciosa sobre a vida de Harvey Milk, consultando fontes históricas, entrevistando pessoas que o conheceram e explorando documentos e registros autênticos. Além disso, a equipe teve a colaboração de ativistas e amigos de Milk para garantir que a representação do personagem fosse precisa e respeitosa. Todos os detalhes para recriar a São Francisco dos anos 70 receberam o devido cuidado, incluindo o figurino e a arquitetura. Apesar da narrativa centrada na vida de Harvey Milk, o filme retrata os desafios enfrentados pela comunidade LGBTQIAPN+, na luta por igualdade e reconhecimento. Milk recebeu 8 indicações ao Oscar, onde foi premiado em 2 categorias, Melhor Ator para Sean Penn e Melhor Roteiro Original, além de diversos outros prêmios, como o Globo de Ouro e o BAFTA. O filme nos oferece não apenas um retrato do ativismo pelos direitos LGBTQIAPN+, mas também uma celebração da coragem de ser autêntico em um mundo que insiste em resistir à diversidade. Milk é mais que uma biografia, é um lembrete de que, como diz o ditado, a mudança começa com uma gota. Bem, nesse caso, um copo de leite. On the Declaration of Independence it is written, all men are created equal and endowed with certain inalienable rights. Em sétimo lugar, mais um filme de Steven Spielberg. Lançado em 2012, Lincoln é um filme que nos mostra que ser presidente não é só fazer discursos e sorrir para as câmeras. O filme nos leva de volta para a Guerra Civil Americana, onde o icônico Abraham Lincoln tenta reunir uma nação dividida e abolir a escravidão. A história se desenrola nos bastidores da política, narrando os esforços do presidente Lincoln para passar a 13ª emenda. Se preparem para diálogos eloquentes, estratégias políticas afiadas e um retrato íntimo de um homem que enfrentou desafios monumentais. O elenco conta com Daniel Day-Lewis em uma caracterização de Abraham Lincoln que faz até mesmo os retratos nas notas de dólar se impressionarem. E como se apenas isso não bastasse, a produção ainda conta com as participações de Sally Field, Adam Driver e Tommy Lee Jones. A produção baseou o roteiro em fontes históricas autênticas como diários, cartas e documentos da época. Historiadores também foram consultados durante a produção para garantir que os eventos, diálogos e representações dos personagens estivessem alinhados com os fatos. A colaboração com especialistas e a pesquisa extensiva contribuiu para garantir uma representação mais precisa no contexto da Guerra Civil, da presidência de Lincoln e eventos e personalidades envolvidas. Tudo foi recriado para refletir a aparência e a atmosfera do período na América do século XIX. O filme se aprofunda nas complexidades políticas da época, incluindo negociações dos bastidores e estratégias utilizadas por Lincoln para obter apoio para a 13ª emenda, o que nos proporciona uma visão um pouco mais profunda dos desafios que ele enfrentou durante um período tão importante da história dos Estados Unidos. No final, Lincoln recebeu 12 indicações ao Oscar e venceu em 2 categorias, Melhor Ator para Daniel Day-Lewis e Melhor Direção de Arte. Lincoln é uma viagem emocionante pelos corredores do poder, onde muitas vezes uma caneta tem mais poder do que uma espada. You see, there it is, even in that 2,000-year-old book of mechanical law. It is a self-evident truth that things which are equal to the same thing are equal to each other. We begin with equality. That's the origin, isn't it? That balance, that's fairness. No 6º lugar, voltamos à Segunda Guerra Mundial. Desta vez, iremos mergulhar nos bastidores de um dos finais mais estranhos e intensos da história. Em 2004, o diretor Oliver Hirschbiegel levou aos cinemas um filme que nos leva a um dos momentos mais dramáticos e enigmáticos do século XX. Em A Queda, As Últimas Horas de Hitler, somos convidados a testemunhar os últimos momentos de enquanto ele se esconde em seu bunker em Berlim, tentando entender por que a guerra não está indo tão bem quanto ele dizia em seus discursos. A narrativa oferece uma visão intensa e, às vezes, desconcertante dos eventos que levaram à rendição da Alemanha na guerra. O elenco conta com Bruno Ganz, que personifica Hitler com uma semelhança impressionante, e Alexandra Maria Lara, que interpreta a secretária de Hitler, que nos conta a história. O roteiro de A Queda foi construído com base nos testemunhos, memórias e documentos autênticos de pessoas que estiveram presentes nos eventos finais do Terceiro Reich, principalmente nos depoimentos da secretária Trud Junger. Historiadores e especialistas também foram consultados durante a produção para garantir que os eventos e personalidades retratados estivessem alinhados com os fatos conhecidos, o que ajudou a manter a precisão na contextualização. O filme, ao contrário de retratar Hitler como um vilão unidimensional, explora sua complexidade humana. Além dos momentos de fúria e desespero, são apresentados aspectos humanos do líder nazista, e a interpretação de Bruno Ganz traz um peso enorme para isso. Ganz foi capaz de capturar não só a semelhança física com Hitler,
mas também a maneira de falar, gesticular e as nuances emocionais, acrescentando uma camada de realismo impressionante. Embora tenha sido bem recebido pela crítica e ser considerado um dos filmes históricos mais importantes já feitos, A Queda teve indicações, mas não recebeu nenhum prêmio por sua produção. No quinto lugar, vamos voltar no tempo, ao fatídico 14 de abril de 1912. Você sabe do que eu estou falando. Você acertou o evento, mas com certeza errou o filme. Esqueça Jack e Rose. Somente Deus por Testemunha foi lançado em 1958 pelo diretor Roy Ward Baker e é considerado o filme mais preciso em retratar os eventos que levaram ao famoso naufrágio do RMS Titanic. A história se desenvolve exatamente na noite do dia 14, quando o navio que não afunda encontra seu destino no iceberg. O filme é sempre muito elogiado por sua atenção meticulosa aos detalhes para retratar fielmente os eventos do naufrágio. A base para o roteiro foi o livro A Night to Remember, do escritor Walter Lord, que realizou uma pesquisa intensa e fundamentou seu livro em testemunhos e documentos reais de sobreviventes do Titanic. A produção investiu uma enorme quantia na recriação dos cenários e figurinos da época, e essa atenção aos detalhes contribuiu muito para a autenticidade visual do filme. Além disso, somos apresentados a uma variedade de personagens que existiram de fato, incluindo passageiros e membros da tripulação. O filme segue a cronologia dos eventos que ocorreram durante o naufrágio, desde o impacto com o iceberg até afundar, de forma a retratar os acontecimentos de acordo com os fatos conhecidos. Ao contar a história do naufrágio, a produção dá voz aos relatos dos sobreviventes, muitos dos quais foram incorporados ao enredo, o que colabora para a autenticidade emocional e humana dos eventos. Somente Deus por Testemunha é mais do que apenas um registro cinematográfico de um desastre, é um tributo às vidas perdidas, aos heróis anônimos e à grandiosidade trágica de uma noite que ecoa através dos séculos, até os dias de hoje. Nosso quarto lugar nos mostra que a música é capaz de transcender até mesmo os momentos mais sombrios. Lançado em 2002, O Pianista é um filme de Roman Polanski que nos leva a uma viagem pela resiliência humana em tempos de desespero. A história se passa em meio à devastação de Varsóvia durante a Segunda Guerra Mundial. Nesse contexto, conhecemos Władysław Szpilman, um talentoso pianista envolvido na vibrante cena musical da cidade, que vê sua vida transformada pela ocupação nazista. Da glória musical à luta pela sobrevivência, assim acompanhamos Szpilman em uma jornada que testa não apenas suas habilidades ao piano, mas também sua força interior. No papel de Szpilman, Adrien Brody foi aclamado pela crítica por sua notável expressividade e habilidade de transmitir emoções. A forma como ele se entrega ao papel é impactante e é constantemente citado como exemplo de comprometimento artístico. O Pianista é baseado nas memórias do próprio Władysław Szpilman, que oferecem um relato pessoal e detalhado das suas experiências durante a ocupação nazista em Varsóvia. O filme segue de perto os eventos históricos ocorridos durante este período, incluindo o estabelecimento do gueto, a resistência polonesa e a destruição da cidade. Além disso, o filme também mostra de forma detalhada a vida no gueto de Varsóvia, mostrando as condições precárias e as dificuldades enfrentadas pelos moradores. O Pianista aborda o Holocausto de maneira realista, as deportações em massa, a perseguição aos judeus e as atrocidades que o nazismo cometeram. O filme recebeu aclamação internacional, tendo ganhado 3 Oscars nas categorias de Melhor Diretor para Polanski, Melhor Ator para Adrien Brody e Melhor Roteiro Adaptado, além de ter ganho a Palma de Ouro e o BAFTA de Melhor Filme. O Pianista é uma celebração à sobrevivência, à música e à resiliência que vai tocar as teclas do seu coração. E antes de abrir o nosso top 3, tá gostando do vídeo até aqui? Então essa é a hora de deixar aquele like para nos ajudar a continuar crescendo. Sempre estaremos trazendo listas e curiosidades incríveis para você e cada like é um sinal de que estamos no caminho certo. Abrindo o nosso top 3, 12 anos de escravidão do diretor Steve McQueen foi lançado em 2013. O filme nos leva de volta ao século XIX, onde chapéus eram elegantes, mas os problemas sociais eram de partir o coração. A trama nos conta a história de Solomon Northup, um homem livre que é sequestrado e vendido como escravo. Se prepare para uma narrativa que não poupa detalhes na exploração da crueldade da escravidão nos Estados Unidos. A jornada de Solomon nos leva por um misto de desespero, esperança e conforto. O elenco do filme é composto por Chiwetel Ejiofor como Solomon Northup, com uma atuação aclamada pela crítica, que elogiou sua capacidade de transmitir a dor e a esperança do personagem de maneira autêntica e comovente. Michael Fassbender, como o cruel proprietário, foi elogiado pela intensidade e complexidade, proporcionando uma representação memorável do antagonista. E Lupita Nyong'o, que recebeu muitos elogios por sua estreia no cinema. Sua atuação foi destacada pela sua vulnerabilidade, força e expressão emotiva que entregou no papel. Completando o elenco, algumas estrelas carimbadas de Hollywood, como Benedict Cumberbatch, o Doutor Estranho, Paul Dano, que esteve em The Batman como o Charada, e Brad Pitt. 12 anos de escravidão é adaptado da autobiografia de Solomon Northup, e a narrativa é fundamentada em eventos reais vividos por ele durante seus 12 anos de cativeiro. O diretor Steve McQueen e a equipe de produção se dedicaram em uma longa pesquisa, utilizando documentos históricos, relatos pessoais e outras fontes autênticas para representar os eventos e personagens. A produção ainda investiu na recriação autêntica dos cenários, figurinos e ambientes do século XIX, com atenção aos detalhes desde as plantações até as roupas. O filme não evita representar os aspectos mais
mais sombrios da escravidão, incluindo a brutalidade física, a exploração e a desumanização, o que contribui ainda mais para a precisão histórica. 12 anos de escravidão foi aclamado não apenas pelo público e a crítica, mas também recebeu o reconhecimento de historiadores e estudiosos por sua representação precisa dos eventos e das condições. Tudo isso resultou em 9 indicações ao Oscar para 12 anos de escravidão, vencendo em melhor filme, melhor roteiro adaptado e melhor atriz coadjuvante para Lupita Nyong'o. 12 anos de escravidão não apenas ilumina uma página sombria da história americana, mas também desafia os espectadores a refletirem sobre injustiça, racismo e humanidade. I will not fall into despair. I will offer up my talents to Master Ford. I will keep myself hardy till freedom is opportune. Ford is your opportunity. No segundo lugar, um filme que prova que jornalismo investigativo pode ser tão emocionante quanto um filme de ação, só que com mais papéis e menos explosões. Lançado em 2015, Spotlight, Segredos Revelados é um mergulho na redação do jornal Boston Globe nos anos 2000. O enredo segue a equipe Spotlight, um grupo de jornalistas investigativos que decide encarar a difícil tarefa de expor décadas de acobertamentos de abusos sexuais na Igreja Católica. Com uma narrativa intensa e cheia de reviravoltas, o elenco composto por Michael Keaton, Mark Ruffalo, Rachel McAdams e Liev Schreiber forma um time imbatível de repórteres que não tem medo de mexer onde ninguém mais ousaria. Spotlight foi baseado em eventos reais que ocorreram na década de 2000, quando a equipe de jornalismo do jornal Boston Globe expôs os escândalos de abuso sexual envolvendo membros da Igreja Católica. A narrativa do filme é uma representação fiel dos acontecimentos da época. A equipe de produção conduziu extensas entrevistas com as pessoas envolvidas nos eventos reais, incluindo os jornalistas da Spotlight e vítimas dos abusos. A pesquisa ainda envolveu a revisão de documentos e relatórios judiciais para garantir a precisão da história. O filme oferece uma representação realista do jornalismo investigativo, mostrando as etapas e os desafios enfrentados pela equipe do Boston Globe ao expor a verdade. Isso inclui a pressão institucional, a resistência e as tensões éticas ao cobrir um escândalo desse tamanho. Com isso, Spotlight recebeu 6 indicações ao Oscar, vencendo as categorias Melhor Filme e Melhor Roteiro Original. Spotlight não só retrata os eventos, mas também destaca a importância do jornalismo responsável e corajoso na sociedade. O filme levanta questões éticas sobre o papel da imprensa na busca pela verdade e os impactos sociais de uma investigação de grande alcance. It's time, Robbie. It's time. They knew and they let it happen. 2 kids. Okay? It could have been you. It could have been me. It could have been any of us. We gotta nail these scumbags. We gotta show people that nobody can get away with this. Not a priest or a cardinal or a freaking pope. E fechando a nossa lista de hoje, uma obra-prima do cinema e a terceira representação de Steven Spielberg por aqui. Lançado em 1993, A Lista de Schindler é um filme forte que nos leva em uma jornada intensa pelos horrores do Holocausto durante a Segunda Guerra Mundial. A história gira em torno de Oscar Schindler, um homem de negócios oportunista que, a princípio, só está preocupado em lucrar. Mas durante o desenvolvimento, vemos a transformação de Schindler quando testemunha as atrocidades cometidas pelos nazistas. Schindler então passa a usar sua fábrica como um refúgio para centenas de judeus, os salvando da perseguição. Estima-se que ao fim da guerra, Oscar Schindler salvou a vida de mais de 1000 judeus. Aqui temos mais uma aula de atuação de Liam Neeson, que recebeu elogios entusiasmados ao interpretar Oscar Schindler. O filme é baseado na história real de Oscar Schindler. O roteiro foi adaptado do livro Schindler's Ark de Thomas Keneally, que se baseou em entrevistas com sobreviventes e documentos históricos. Durante a produção, Spielberg e sua equipe consultaram muitos sobreviventes do Holocausto, incluindo alguns que foram salvos por Schindler, o que ajudou ainda mais a garantir a autenticidade dos eventos retratados no filme. A produção não poupou esforços na recriação autêntica dos locais históricos, incluindo a fábrica de Schindler em Cracóvia e os campos de concentração. Os figurinos e adereços cuidadosamente elaborados para a reprodução precisa dos símbolos e emblemas usados pelos nazistas durante a Segunda Guerra. Até a direção de elenco na seleção de atores que pudessem representar com precisão os diferentes sotaques e línguas faladas na época. Tudo isso contribuiu para a autenticidade realista do filme. Um ano após o lançamento do filme, Spielberg fundou a Shoah Foundation para preservar as memórias dos sobreviventes do Holocausto. A fundação coletou milhares de depoimentos em vídeo, contribuindo para uma documentação histórica e educacional. Como um judeu, Spielberg retratou as cenas de violência e os horrores do Holocausto com detalhes precisos, mas sem exageros. Ele buscou representar a cultura e as experiências dos judeus durante o Holocausto da maneira mais respeitosa e fiel aos relatos históricos. A Lista de Schindler é uma experiência que desafia nossas emoções e nos lembra da importância de enfrentar a escuridão da história para evitar que ela se repita. E este foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por ter assistido até aqui e antes de encerrar, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para receber os próximos vídeos. E aí, faltou algum filme historicamente preciso que você queria ver por aqui? Coloca aqui nos comentários e poderemos voltar com uma parte 2 dos filmes historicamente precisos. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau!